Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Kroner Costa e hoje eu vim falar de um tópico muito importante para vocês, que são os bastidores da clínica. Os bastidores ele é extremamente importante para que você, paciente, tenha um resultado final agradável em toda a experiência, durante toda a sua jornada da construção do seu sorriso e do seu sonho aqui conosco, para que nós consigamos entregar resultados naturais e ágeis e com maior segurança para você. Na verdade, existe todo um processo de toda a equipe, desde agendamento, logística de atendimento, financeiro, jurídico, através das documentações, do que será necessário em cada etapa do seu tratamento. Tudo isso é muito importante, existe toda uma equipe por trás disso. E hoje eu trouxe um dos grandes pilares aqui, que é meu sócio, o Eduardo, responsável técnico pelo laboratório. Nós temos um laboratório interno aqui na clínica e é ele que é o responsável técnico por cuidar de toda essa parte de execução, não só das próteses, mas também das etapas cirúrgicas, guia cirúrgico, porque nós temos todo um fluxo interno aqui. Tem a parte também de alinhadores, né, Dudu? E agora eu vou deixar aqui um pouquinho da palavra do Dudu, porque também dentro da equipe dele, que ele lidera, existe também uma série de complexidades, de pessoas por trás disso, porque tem fresadora, impressora, parte de desenho e tudo mais, né? Então, vou deixar o Dudu aí para se apresentar e tocar o barco aí com vocês. É um prazer muito grande fazer parte dessa equipe que transforma o sorriso. A gente sabe que para a construção de uma casa bem sólida, o alicerce é bem importante. E assim também, para um resultado incrível para a transformação do sorriso, o alicerce, que é a comunicação, é a parceria entre dentista e protético, tem que ser bem feita, né, Dr. Kroner? Exatamente. Existe até uma brincadeira entre os protéticos e dentistas que sempre existe uma relação estremecida entre isso daí. E a gente consegue levar isso de uma maneira bem natural. Primeiro, por ser um fluxo só, né? A gente consegue entender mais as necessidades um do outro. E eu, como dentista, já caí para dentro do laboratório, passei madrugadas. Já teve caso de eu e o Eduardo virar à noite lá, a madrugada inteira, para entregar o caso para um paciente, por exemplo, da Inglaterra, que ia pegar o voo 8 horas da manhã. Então, assim, sempre teve essa parceria mútua. E hoje o Eduardo também, ele está na graduação de odontologia, então já entende mais também o lado do dentista, no qual ele precisa atender os anseios do paciente. Porque o que acontece muito é isso, o dentista recebe uma carga, tenta passar essa carga para o laboratório não entende, e aí acaba estremecendo um pouco as relações dessas partes. Então o Eduardo, a gente consegue, apesar de ter os estresses, né, os pega para capar, mas a gente consegue ter essa dinâmica de uma maneira mais fluida. Até porque ele tem contato direto com o paciente também, para entender e conseguir entregar na habilidade manual e técnica dele ali, tudo o que o paciente quer, da melhor maneira possível, extraindo as dores dele. Esse é o nosso diferencial, né? Eu, como protético, posso dizer que essa vivência que eu tenho dentro da clínica, eu consigo trazer um resultado final muito mais individual, muito mais personalizado, porque eu conheço o paciente, sei dos seus gostos, sei a sua personalidade, então assim, o resultado com certeza fica mais incrível. E aí vamos falar um pouquinho como funciona um fluxo, né? Então o paciente ele chega na primeira consulta e ali eu vou fazer o levantamento dele, vou fazer o escaneamento, que é uma tecnologia de 3D, né, de fazer o tridimensional da arcada dele, mas isso não adianta nada sem fotos bem posicionadas, documentação de idade, o que o paciente gosta, se vai ter alguma etapa cirúrgica ou não, se o paciente tem algum problema de saúde, tudo isso é muito importante para o planejamento. E munido de toda essa documentação, eu mando o caso lá para o Dudu, que aí ele vai mandar para o desenho, né? Temos um programa que é o Exocad, onde fazemos designs dos sorrisos. E assim, o mais importante que eu vejo do Exocad é o Rafinha, né? É o Rafa. O Rafinha toca essa parte lá do Exocad. E uma parte muito importante disso é que na concepção do sorriso, até existe alguns conceitos de que o sorriso ele masculino, ele é mais quadrado, com ângulos mais vivos, o feminino com ângulos mais redondos. Só que quando a gente vai estudar lá no fundo, a gente vê que não é verdade. Se fosse assim, através do sorriso, você determinaria uma pessoa. E isso não é verdade. Então, existem linhas que a gente pode tomar para personalização do sorriso, mas o que vale mesmo é essa etapa do desenho, pois ele consegue testar milhares centenas de anatomia de dentes e a gente consegue transformar e entregar algo realmente personalizado e natural, porque a gente procura não fazer distorção. Então, esse trabalho de encaixar
o dente da pessoa no que existe no natural é um trabalho muito difícil. E é o que a gente leva mais a sério, né? Sim. É essa parte de escolher uma anatomia individual para cada paciente. No programa no Exocad, ele dá já uma anatomia completa de todos os dentes, mas muito difícil a gente pegar essa anatomia completa e usar em um caso só. Aí a gente varia a anatomia do central, do lateral, até ficar um resultado bem harmônico e individual. Se a gente pegar todos os nossos casos que nós já fizemos, Dr. Crone, você não vai ver nenhum sorriso igual ao outro, porque a gente leva isso muito a sério. É uma parte do processo que a gente realmente dedica tempo e esforço para isso. Que é o nosso diferencial hoje, né? Que é uma anatomia diferente, não é aquela anatomia hoje em dia que é muito Ctrl-C, E é um medo né? do paciente também, né? De escolher um sorriso para ele, aquele sorriso está engessado e pronto. E aí ele já iniciou o tratamento. Então, no nosso caso, não. A gente consegue testar anatomias diferentes. Alguns casos a gente já faz isso até proativamente, né? Nem testa só uma. Se a gente vê que tem uma dificuldade, que a gente não está gostando, a gente já pega 2, 3 combinações diferentes ali de dente para provar. Mas explica para eles um pouquinho, depois que desenha, o que acontece com esse desenho? Como é que você materializa ele? No programa a gente já consegue alinhar a foto, né, com o escaneamento que o senhor faz na primeira consulta. Então, ali planejando, eu já consigo ter uma visão de como vai ficar o resultado final. Sim. E aí é muito bom essa parte visual, de alinhar, né? A foto, né, que é a parte também que o senhor manda a foto. Tem uma foto bem porque senão pode ficar torto o sorriso, sim, né, o plano. Ter todos esses critérios ao tirar a foto do paciente para mandar para o laboratório, para ter um resultado final mais satisfatório. Depois que a gente faz esse desenho, a gente imprime esse modelo. Nas impressoras 3D? Nós temos 3 impressoras no laboratório, por conta do fluxo bem grande. E aí, depois que a gente faz esse planejamento no programa no Exocad, a gente imprime o modelo, faz a muralha para aprovar o mockup. E aí, com isso, a primeira etapa, antes do paciente decidir o plano de tratamento, nesse momento ele ainda nem aprovou o plano de tratamento nenhum. Eu faço a prova do mockup dele, tiramos novas fotos, vemos se tem algo a melhorar, e aí sim o paciente vai dar o aceite dele, vai entender toda a etapa de plano de tratamento dele, a gente vai saber se vai precisar de cirurgia plástica gengival, de implante, de osteoplastia, enfim, todas as etapas técnicas a gente consegue determinar naquele momento. E isso é muito importante para a segurança do paciente de como que ele vai executar. Tanto que hoje a gente consegue, devido a essa interdisciplinaridade, porque também existe, muitas vezes, o Eduardo está fazendo o planejamento e ele pergunta para a equipe, por exemplo, cirúrgica, se é possível ele fazer aquele planejamento, que é o que o computador aceita qualquer coisa, né? Então a gente também tem muito cuidado de planejar o que realmente é executável, porque senão aquele planejamento não vai ser executável e aí o paciente vai se frustrar, né? Obviamente existe, como o paciente ele ainda não aprovou, muitas vezes não fizemos nada na boca dele ainda, existem algumas limitações de expectativa do planejamento para a realidade, mas hoje em dia é muito tranquilo, a gente já acerta isso de uma forma bem fluida e previsível, né? E aí depois dessa etapa... É o famoso test drive, né? Test drive de sorriso. Aí ele vai conseguir ver ali a foto, comparar o antes e depois dele, e a gente consegue ser mais incisivo no plano de tratamento. Não é à toa que, bem planejado, hoje a gente consegue dar 8 anos de garantia aí nos nossos casos, né? O que é incomum perante o que a gente vê aí no mercado. Uma outra coisa importante é que depois de aprovado, aí a gente passa para a parte de execução. Isso me ajuda muito, porque o planejamento que o Eduardo fez com toda a nossa equipe já me guia de como começar, por onde começar e tudo mais, né? E aí, em especial na parte de lentes de contato, existe a parte de preparos, né? Que os preparos, depois a gente pode até colocar aqui nessa aula nossa, um vídeo você delimitando no Exocad o preparo para eles entenderem que por mais que minimamente invasivo, praticamente imperceptível a olho nu, ele tem que existir, porque senão a peça ela não adapta. É como se fosse, eu falo muito com os pacientes, um piso sobre piso. O que é melhor, você colocar um piso sobre piso ou ter um trabalho de tirar todo o piso, argamassa, tirar toda aquela estrutura e fazer um nivelamento certinho? É óbvio que assim é melhor. Piso sobre piso é muito mais fácil, mas nós não estamos aqui para entregar trabalhos fáceis, e sim para entregar trabalhos duradouros e natural, né? Então a gente manda isso daí lá para a equipe do Eduardo, e aí tem a segunda etapa, né? Que é a parte de projetos já adaptados de fato no preparo, né, Dudu? Sim, depois que o senhor faz o preparo para as lentes, né?
preparo bem feito, bem delimitado, onde eu consigo delimitar a linha de término certinha para ter um acabamento final das peças morrendo em zero, para não ter o acúmulo de alimento. A gente pode entrar depois mais à frente um pouquinho os problemas que isso traz, não tendo um preparo bem feito, para poder delimitar e fazer um desenho bem feito. Feito o escaneamento, é enviado para o laboratório, onde vamos confeccionar agora já o projeto final. Mas antes de confeccionar o projeto final, a gente faz o teste individual provisórios. A gente pega esse projeto que será o projeto final e imprime na impressora, que é em resina, para fazer um teste de cada dente já, como se fosse o dente final, que é muito mais fiel, muito mais previsível que o mockup. Com certeza. E aí nessa etapa, devido àquela limitação que eu falei para vocês do mockup, de não ter preparo ainda nem nada, existem algumas limitações. E aí a gente diminui praticamente que em 100% essas limitações nessa etapa, na qual o paciente vai ter os dentes dele cimentados de forma individual. Então, pessoal, só para finalizar aqui, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, depois dessa etapa o paciente prova os dentes individuais e aí após a aprovação de anatomia, tamanho, formato, aí vai para a parte final, que realmente o Dudu vai jogar para a fresadora, para as máquinas nossas, vai escolher pastilha, vai escolher translucidez, vai escolher qual marca que ele vai utilizar, dependendo do substrato do dente, enfim, de todos esses processos. E aí sim, ele vai fazer um acabamento, né? A parte de fresagem, maquiagem, textura, e aí entregar todo o potencial dele para que você, nosso paciente, possa desfrutar de um sorriso natural e com segurança. Isso aí.